Olá, seja muito bem-vinda. Nós estamos dando início agora a uma sequência de vídeos da Hora da Sonequinha. O que a gente pretende com esse vídeo é ajudar você, mamãe ou papai, a melhorar o sono do seu filho, trazendo informações novas, né, e que contribuam para esse seu conhecimento, para que você consiga colocar isso em prática dentro da casa de vocês, tá? Me acompanhem aqui. Meu nome é Luana Mello, eu sou enfermeira, especialista em sono infantil, e o assunto de hoje vai ser o sono dos bebês. Então, não tem como nós falarmos sobre sono de bebê e não falar do fator mais importante quando a gente pensa em sono, que é a segurança. Então, o momento do sono é um momento que tem que trazer segurança para o bebê, porque essa é uma das causas da criança despertar mais vezes. Então, quando a gente fala de segurança, a gente fala de uma série de fatores. A segurança que a mamãe transmite para o filho, né? No momento de colocar para dormir, de estar mais tranquila, de não estar ansiosa, porque todo esse sentimento ele é transmitido também para o bebê, e o bebê ele sente isso, e ele é como se ele ligasse um alerta do tipo: se minha mãe não está tão feliz, minha mãe está preocupada com isso, é porque esse ambiente ou esse momento não é tão seguro para mim. Então, lembre-se de estarem, né, bem tranquilas nesse momento de levar a criança para dormir. Isso também faz toda a diferença. Quando a gente fala em segurança, a gente tem que pensar também no ambiente seguro para esse bebê. Como que essa criança dorme? A gente já sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria e outras sociedades também, a americana, a europeia, elas orientam que até o 6º mês de vida, que a criança ela faça quarto compartilhado com os pais. E quarto compartilhado é diferente de cama compartilhada. Aí você pode me perguntar, né? Ah, Luana, mas você é contra a cama compartilhada? Não é isso. Eu não sou contra a cama compartilhada, mas eu acredito, né? Eu tenho convicção, na verdade, de que isso tem que ser feito no momento adequado e da forma mais segura possível. Então, bebês pequenininhos, eles não têm orientações de segurança ainda em cama compartilhada. Quando a gente fala em quarto compartilhado, quer dizer, significa que a criança ela tem um espaço que é dela, né? Pode ser um bercinho que fica acoplado à cama dos pais, né? Um espacinho, um cantinho dela ali, dentro do quarto dos pais, mas não na mesma cama. E por que eles orientam que isso seja feito dessa forma nesse início da vida do bebê? Por questões de segurança mesmo, né? Fala-se muito em síndrome da morte súbita do lactente, asfixia neonatal. Então, assim, quando a criança está próxima do pai e da mãe, a gente consegue atender a criança muito mais prontamente do que quando ela está num outro ambiente, né? A gente consegue perceber melhor qualquer alteração que ela possa ter durante a madrugada. É claro que a mãe, ela tá sempre muito ligada no bebê, né? Nesse início, principalmente, tem uma sincronia de sono muito grande que acontece ali. Então a mãe, obviamente, ela tá muito atenta, mas às vezes por conta do cansaço e tudo, às vezes a gente acaba não ouvindo ou não conseguindo atender prontamente o bebê. Então por isso a orientação deles estarem no mesmo ambiente que o pai e a mãe, né? Dormirem no mesmo ambiente que o pai e a mãe. Não significa que isso durante o dia que a criança não possa ir pro quartinho dela, que você preparou com todo carinho, conforto, né? Porque de dia a gente está no estado de vigília maior, então a gente consegue observar a criança, né? Tá ali passando pelo quarto da hora, tem movimento na casa, então é diferente. Mas à noite a orientação é que eles durmam em quarto compartilhado com os pais. Outra coisa sobre segurança. A posição do bebê dormir é super importante. A gente sabe que tem muita gente que gosta, e até alguns anos atrás, né, eu lembro que a minha mãe sempre comentava muito isso, né? Nossa, mas na minha época, o bebê tinha que dormir de lado, mas o fulano fala que tinha que dormir de bruços, porque a criança dorme melhor quando dorme de bruços. Hoje a orientação é barriguinha para cima, né? Com o bercinho um pouco inclinado, numa posição segura, né? Por conta do refluxo fisiológico, que a maioria dos bebês tem realmente, né? Alguns têm o refluxo patológico também, então por isso a gente deixa o bercinho inclinado nos primeiros meses de vida, até o pediatra dar a orientação para a gente suspender a inclinação. Mas então um bebezinho de barriga para cima. Outra coisa, a gente gosta muito de enfeitar, né, o quartinho do bebê, o bercinho, e coloca um monte de almofada, e aqueles protetores que são grandes, né, cheio de babados. E isso também acaba tornando o ambiente do sono inseguro. Então a gente também tem que olhar para isso. O bebê tem que estar num lugar que seja limpo, que não tenha nada, porque a chance do bebê acabar se enroscando em alguma coisa, ele ainda não tem reflexo para tirar caso
algum paninho, uma naninha ou mesmo uma almofada cai em cima dele. Então ele ainda não tem esses reflexos, né? Ainda não está com esse desenvolvimento para poder conseguir sair daquilo ali. Então essa é uma orientação também, que o berço seja o mais limpo e com o mínimo de coisas possíveis. Então, outra questão, quando a gente fala em segurança, a gente pensa muito também no nosso cansaço. E eu que trabalho com essa questão de sono infantil, eu vejo as mães muito exaustas e eu também passei por isso. Então, às vezes, na madrugada ou mesmo durante o dia, né, a gente vai dar mamar para o bebê e acaba, às vezes, cochilando naquele momento. Porque, às vezes, as mamadas duram um tempinho a mais, a gente está um pouco mais cansada. Então, no momento de amamentar, também estar num ambiente seguro, porque, às vezes, a gente perde o reflexo um pouco, pode soltar, o bebê pode cair no chão. Então, isso também está relacionado à segurança do bebê. Dormir em cadeirinhas, a gente também tem que tomar cuidado para ver a posição do pescocinho do bebê. Hoje a gente também tem muitos equipamentos, né, para fazer o bebê dormir, cadeirinhas de balanço, tem umas que a gente coloca o bebê que ele fica em cima, balançando. Então a gente tem que ficar de olho, porque às vezes parecem coisas inofensivas, mas que podem comprometer a segurança do bebê. Então isso é super importante. Primeira coisa, segurança do bebê. O ambiente seguro, a segurança que a mãe ou o pai transmitem para a criança, isso é fundamental para a gente começar a falar de sono dos bebês, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a fisiologia do sono dos bebês, porque a gente costuma comparar muito, né, a criança com nós adultos e também com outras crianças. E os desenvolvimentos, eles são parecidos, mas é aquela questão, né? Cada criança tem o seu no seu momento, né? A individualidade de cada um. Quando a gente fala em fisiologia do sono, a gente tem que levar em consideração que o padrão de sono de um bebê recém-nascido é completamente diferente do padrão de sono de uma criança de 2 anos, de um adulto. Então, assim, a criança ela ainda está naquela fase de desenvolvimento. Já tem pesquisas recentes, até na Universidade de Nova York, que eles fizeram um estudo com bebês e com ratinhos também, para ver o desenvolvimento cerebral deles e entender por que existem esses despertares, por que a criança acorda de noite ou passa mais tempo acordada. E aí eles chegaram à conclusão de que isso a gente até já sabia, né, na verdade, que o cérebro da criança está em constante desenvolvimento quando ela nasce, né? O primeiro ano é de um desenvolvimento muito grande. Se a gente parar para pensar, um bebezinho recém-nascido que mal se mexia ali ao longo de um ano, já é uma criança que está andando, já balbuciando algumas palavras, é um desenvolvimento muito grande num curto período de tempo. Então, assim, o cérebro dele está a todo vapor. E o que eles constataram? Que no início da vida, né, até a 9ª semana, em média o 3º mês, em alguns bebês até o 4º mês, o cérebro não tem algumas conexões ainda, né? O ritmo, o ciclo circadiano do bebê, ele começa a ser formado ali na barriga da mãe, mas quem comanda ele é o nosso relógio mestre, que fica localizado numa região do nosso cérebro que não tem conexões ainda para essa região do hipotálamo, onde fica o nosso ciclo circadiano. E essas conexões só vão aparecer por volta da 9ª semana do bebê. Então, assim, o bebê ainda não consegue ter organização nenhuma do sono. É claro que nesse momento entra a nossa função enquanto pais, cuidadores, de ajudar nesse processo, né? Que é como? Mostrando para a criança quando é dia, quando é noite, que o dia é mais claro, é mais barulhento, que a noite é mais escura, que é mais calma. Isso vai ajudando esse relógio biológico a começar a se organizar, a se formar ali dentro também. Então, aí você me pergunta também, mas então o bebê tem que dormir no claro o dia todo e à noite no escuro? Porque essa é uma dúvida muito frequente que aparece também. Então, é importante sim que no primeiro mês de vida, principalmente, a criança ela tenha bastante contato com a luz do dia e com o escuro da noite para ela começar a fazer essa diferenciação. Algumas crianças têm mais dificuldades nesse momento do soninho num ambiente mais claro. Então é aí que entra aquela questão de novo da individualidade, da gente talvez propiciar um ambiente mais adequado para essa criança se ela está um pouco mais irritada num ambiente mais claro, tá certo? E falando um pouquinho mais sobre a fisiologia do sono, o ciclo de sono dos bebês ele é muito mais curto que o ciclo de sono de um adulto, por exemplo. Então, a cada 50 minutos, 1 hora, o bebê inicia um ciclo de sono diferente. Ou seja,
a cada 50 minutos existe uma grande chance desse bebê despertar, seja de dia, seja de madrugada. Por que isso acontece? Primeiro, por conta da imaturidade cerebral ainda, né? Os bebês passam muito mais tempo do soninho deles em sono leve, enquanto nós adultos passamos muito mais tempo do nosso sono em sono profundo. E como a gente já sabe como dormir também, o nosso sono ele também oscila na madrugada. A gente tem breves despertares durante a madrugada também, mas a gente não chega efetivamente a despertar e precisar... Eventualmente a gente até chega a despertar mesmo, né? Precisa beber água, ou vai ao banheiro e volta a dormir. Mas a gente já consegue fazer isso sozinhos, por nós mesmos, né? Agora o bebê, ele ainda não tem essas ferramentas, né? Então, assim, cada troca de ciclo de sono dele, se esse bebê tiver com fome, com sede, com frio, com calor, ele vai despertar e ele vai precisar de ajuda para voltar a dormir. Então essa é a primeira grande diferença do soninho dos bebês e do adulto. E falando um pouquinho mais sobre essa questão dos ciclos de sono, a natureza ela é muito perfeita realmente, né? O bebê ele também tem esses ciclos de sono mais curtos por questões de sobrevivência, porque há um mínimo de oscilação de temperatura, algum barulho, o bebê ele vai despertar. E isso acontece por quê? Porque é um serzinho totalmente inofensivo ainda, né? Ele precisa 100% de nós para ele conseguir sobreviver. Então, imagina como que seria, né, se hoje a gente vive em ambientes seguros, né? Vive em casa, fechado e tudo, mas nos primórdios a gente vivia num ambiente aberto, onde tinham bichos, né, predadores. Então, assim, o bebê ele tinha que ter uma comunicação muito rápida com a mãe por questão de sobrevivência. E, de certa forma, isso continua sendo uma condição de sobrevivência do bebê, porque é o mínimo incômodo que ele tem de calor, que pode atrapalhar o soninho dele na madrugada, ele vai despertar, vai chorar, vai precisar de ajuda da mãe. E aí entra aquela questão de que a gente precisa começar a reconhecer o choro do nosso filho para entender, porque muitas vezes o bebê não está chorando somente porque ele está com fome. Ele pode estar incomodado com o calor, ou pode estar sentindo frio, ou gases, ou alguma outra dor, ou simplesmente está inseguro naquele momento. Então a gente, aos poucos, conforme a nossa maternidade vai acontecendo, a gente vai conseguindo entender melhor os nossos filhos, né? E fica mais fácil atender essas necessidades. Muita gente pergunta também, que é super comum, mas o bebê tem necessidade de mamar de madrugada? Como é que é? Até qual idade? É totalmente normal que as crianças acordem de madrugada e é até esperado. Alguns bebês não fazem isso, conseguem dormir um período maior de sono, mas a maioria das crianças tem necessidade sim da refeição noturna. E isso é importante para o desenvolvimento delas e é super normal. Até o 6º mês da Sociedade Brasileira de Pediatria nem fala em desmame noturno ainda, tá? Então, se o seu bebê ele ainda acorda uma vez, 2 vezes para mamar na madrugada, isso é completamente normal e esperado pela idade dele. O pediatra que acompanha o bebê e conhece muito mais, né, intimamente o bebê e a família ali, que é a melhor pessoa para te indicar, para te falar o momento oportuno de fazer esse desmame noturno, certo? E o que pode comprometer o sono do bebê? A alimentação. Principalmente no início, os bebês eles acordam geralmente porque eles estão com fome. Então, colocar o bebê para dormir, se ele não tiver bem satisfeito, né, saciado, não tiver feito uma mamada efetiva, provavelmente depois de algum tempinho esse bebê ele vai acordar, porque ele está com fome. E nesse início os despertares giram em torno da barriguinha deles mesmo. Outra coisa que é muito comum, que algumas pessoas falam, outras falam que não, mas são os saltos de desenvolvimento, que são períodos em que o bebê ele tem um desenvolvimento neurológico maior, vamos dizer assim. São fases em que parece que está tendo um curto-circuito dentro da cabecinha deles. Então a gente nota que o comportamento deles simplesmente muda da noite para o dia. O bebê que estava vindo super bem começa a ficar mais irritado, mais choroso, mais apegado, começa a despertar mais vezes à noite. Então isso acaba interferindo sim na qualidade do soninho deles. Mas normalmente é um período passageiro, não é uma coisa que se estende por muito tempo. Então a gente precisa observar, ver, lógico, primeiramente eliminar qualquer coisa que esteja relacionada a questões de saúde do bebê, ver se ele realmente não está com cólica, não está com alguma dorzinha, não está doente, não está com febre, não está com fome, para daí a gente pensar que talvez seja um salto de desenvolvimento que pode estar
contribuindo para essa certa irritação dele. Outra coisa que pode comprometer também o sono do bebê: irritação. Quando o bebê chora muito tempo, ele libera mais cortisol, que é aquele hormônio do estresse, e ele demora mais tempo para conseguir relaxar e voltar a dormir novamente. Então essa também é uma coisa super comum, né? Porque bebezinhos, às vezes a gente não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Tem bebês que têm muita cólica nesse início e vão chorar mais, então eles demoram mais tempo para desestressar e conseguir relaxar. Então o soninho fica mais comprometido mesmo. Outra questão importante também de ressaltar é, durante a madrugada, a gente costuma trocar a fralda do bebê, né? Às vezes a gente pensa que ele está incomodado porque está molhado, e isso pode estar causando frio no bebê ou algum incômodo. Então isso também é uma coisa importante, que a gente precisa sim trocar a fraldinha, mas o que acontece muitas vezes é que a gente sai acendendo um monte de luzes pela casa, né? Então uma coisa super importante é: facilitem a madrugada de vocês. Já deixem as fraldinhas separadas, se vai usar uma aguinha morninha, já deixa a garrafinha térmica ali com a água já organizadinha para você na madrugada não precisar ficar mexendo, batendo muito nas coisas ou tendo que acender luzes para procurar. Então facilitar a madrugada é uma coisa que ajuda a gente a conseguir fazer o bebê retomar o sono mais rápido também. E isso é importante. Inclusive bebês que já fazem uso de mamadeira, né, de complemento, às vezes, já deixar as medidas separadinhas, tudo no jeito, a aguinha já ali próxima, para não precisar, a hora que o bebê acorda, a mãe ir lá na cozinha, pegar o medidor, medir e aí fazer o mamar, que isso vai demorando mais tempo, o bebê vai ficando mais estressado e acaba ficando depois um pouco mais de tempo acordado por conta desse estresse, né, desse período mais longo de sono, de choro que ele ficou. Então, facilitem a madrugada de vocês. Usem roupas mais fáceis também, as mamães que amamentam, para conseguir dar o mamar. Agora, quando eu falo para a gente facilitar e atender prontamente o bebê, não quer dizer que ao primeiro resmungadinho que o bebê dá, a gente já precisa ir lá e tirar ele do berço. Olhem primeiro se o bebê realmente despertou. Porque o que acontece, e eu falo isso por experiência própria, é que às vezes a gente fica tão ligada no barulhinho deles, que o primeiro que eles fazem, a gente já pula da cama e pega o bebê. Muito rápido. Então assim, olhem primeiro, porque bebês fazem ruídos enquanto estão dormindo. E é super normal. Então às vezes eles fazem um barulhinho, resmunga, geme ali um pouquinho, mas se ajeita e já volta a dormir. Agora, se ele começar realmente a chorar, aí é sinal de que o bebê acordou e ele vai precisar de ajuda nesse momento. Outra coisa importante, né? Os bebês, eles dormem quando eles têm sono. Não é assim, deu o horário que eu preciso fazer alguma coisa ou vou colocar para dormir. Então a gente precisa pôr na nossa cabeça que os bebês, eles precisam mamar sim, eles precisam dormir, eles precisam de atividade. Então a gente precisa começar a organizar as atividades deles para a gente conseguir entender o que eles estão precisando naquele exato momento e saber reconhecer o momento oportuno de colocar o bebê para dormir. E quando a gente fala em reconhecer o momento oportuno, é super importante que a gente passe a observar os sinais de sono que os bebês mostram pra gente. Geralmente o recém-nascido é um bebezinho que ele vai dormir mais frequentemente sim, ele começa a mamar, logo ele se cansa e já dorme, mas depois do primeiro mês, do segundo mês, a gente já consegue observar um períodozinho que a criança consegue ficar acordada ali, que a gente chama de janela de sono. Meu filho acorda às 7 e às 8 ele está com sono, então das 7 às 8 foi 1 hora, essa é a janela de sono desse bebê. E isso é muito individual também. Existem tabelas que falam sobre isso, mas eu particularmente não gosto muito de trabalhar com as tabelas, porque eu acho que a gente fica muito engessada. E a gente não tem robozinhos dentro de casa, né? Então acho que a gente precisa observar a criança e reconhecer os sinais que o nosso filho nos apresenta. Então cada criança vai apresentar um. Ou pode apresentar todos também, né? Dependendo do grau do sono, eles vão mostrando outros sinais de sono. Então assim, quando o bebê fica bocejando, diferente de nós adultos, que às vezes está bocejando, mas não é realmente sono, o bebê normalmente está com sono nesse momento. Então assim, pode ser bocejar, coçou o olhinho, coçou a orelhinha, começou a ficar um pouquinho mais irritado. Isso são sinais de sono que o bebê vai nos mostrando. Não quer dizer que no primeiro bocejar do bebê a gente tem que pegá-lo e sair correndo para colocar ele no berço para fazer ele dormir. Mas quando tem esse momento, a gente percebe esse momento que o bebê bocejou, já acende aquela luzinha da nossa cabeça. Opa,
eu acho que ele está começando a ficar com sono, vou ficar de olho. Já diminui um pouquinho as atividades que está fazendo com ele, para ele começar a ir se entregando para aquele soninho, para ficar mais fácil da gente colocar esse bebê para dormir. E por que eu falo e reforço muito essa questão dos sinais de sono? Porque colocar o bebê para dormir no momento oportuno é muito mais fácil. Quando a gente deixa o bebê passar longos períodos acordado para tentar fazer ele dormir, muitas vezes ele resiste um pouco mais porque ele já está um pouco mais estressado naquele momento. Então é importante que a gente fique bastante atento a esses sinais de sono para conseguir levar esse bebê no momento exato, para isso se tornar uma tarefa mais fácil, vamos dizer assim, né? Uma coisa importante que vale ressaltar também, né, é do ambiente adequado, né, para o sono do bebê. Então, o ambiente tem que ser agradável. A questão de ruídos é super importante, porque o bebê ele é mais sensível, né? Ele estava dentro da nossa barriga, um lugar todo quentinho, calminho, onde os ruídos eram mais abafados. E agora ele está aqui fora, ouvindo todo esse barulho que tem, todo o movimento da casa, toda essa agitação, essa movimentação. Então é super importante que a gente prepare um ambiente confortável para o bebê, né? Reproduza um ambiente que faça ele pensar, remete ele a quando ele estava dentro da nossa barriga. E como que a gente faz isso? Temperatura ideal, ruídos ideais, conforto. Então, quando o bebê é muito pequenininho, a questão do ninho, ou mesmo o rolinho, né, o charutinho que a gente fala, muita gente acha que o bebê fica incomodado naquele charutinho, porque ele fica tentando se mexer, tirar a mãozinha para fora, mas eles gostam dessa sensação de estar um pouquinho mais firme, mais presinho, como eles estavam dentro da barriga. O ninho dá uma questão de limite para a criança. Claro que aí entra também aquela questão de segurança que a gente falou, quando a gente percebe que o bebê já está tendo um pouco mais de movimento, já está conseguindo rolar, se mexendo um pouco mais, a gente precisa tirar o ninho para preparar um ambiente seguro para o bebê. Porque o ninho a gente utiliza muito no início, né, quando o bebê é recém-nascido, quando ele ainda não tem esses movimentos, não vira, não rola, aí ainda é seguro. Agora, quando a gente começar a notar esse desenvolvimento, a gente precisa eliminar o ninho. Outra questão, a temperatura do ambiente. A gente sempre pensa muito que o bebê ele sente muito frio e a temperatura do bebê não é tão diferente da nossa. Então o calor também incomoda muito o bebê no momento de dormir. Então não precisa encher o bebê de roupa, enrolar ele em um monte de cobertor, porque o calor também incomoda bastante. Quando a gente tem como regular a temperatura, a gente fala em torno de 24 graus, que é a temperatura ideal para o bebê dormir, para ele se sentir confortável, né? E sons, você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, dá uma pesquisada, eu vou colocar mais informações aqui também sobre o ruído branco. O ruído branco, ele é um barulho, tem gente que fala, o som do secador, som da máquina de lavar, som de ventilador, tudo isso é um tipo de ruído branco. E é um barulho que a criança ela se acalma quando ela ouve esse barulhinho, e ele ajuda a gente a abafar ruídos externos. Então, para o bebê novinho, recém-nascido principalmente, é uma coisa que surte um efeito muito positivo. Às vezes mães que falam, meu filho chora muito no momento do banho, no momento que eu vou trocar a fralda, às vezes só de ligar o ruído branco, parece que aquilo já dá uma acalmada na criança. Então é uma coisa que vale a pena a testar, né? Investir também. Hoje em dia já tem uma série de aplicativos nos celulares que reproduzem esses sons, no YouTube também tem, se você tiver uma caixinha de som você consegue gravar e colocar na caixinha de som. Só tem que tomar cuidado para que o ruído não fique próximo ao ouvido do bebê. A fonte do ruído tem que ficar pelo menos 2 metros de distância do ouvidinho do bebê. Então não é para colocar próximo do ouvido dele não, tá? Outra questão que eu acho interessante de abordar aqui com vocês é que muitas mães me perguntam, mas se eu der uma mamadeira de fórmula à noite, você acha que ele vai parar de acordar para mamar? Você acha que ele vai dormir melhor? Voltando um pouquinho naquela parte que a gente fala da fisiologia do sono, principalmente os bebês recém-nascidos, eles ainda não produzem a própria melatonina, que é o hormônio precursor do sono, né? Então ele recebe essa melatonina da mãe, é uma melatonina exógena ainda, o corpinho dele não produz aquilo de uma forma endógena, só vai começar a produzir depois do 3º mês. Então, ao contrário do que dizem, né, que o leite da mãe é fraco, é insuficiente, o leite da mãe ele propicia até uma noite de sono melhor, principalmente nesse início, porque é um leite que vem com esse hormônio que ajuda na qualidade do sono do bebê. Então isso que falam de o bebê que toma fórmula dorme melhor, isso não é verdade. Bebês que dormem no peito também têm condições de dormir muito bem, às vezes muito melhor que os bebês que tomam fórmula.
Agora, quando a gente pensa num bebê que tem fome e às vezes por algum motivo não está sendo suprida essa necessidade só pela alimentação, pelo aleitamento materno, aí esse bebê ele acorda mais vezes de madrugada porque ele sente fome. Nesse caso, pode ser que a fórmula ajude esse bebê porque ele está acordando, porque está tendo fome. Mas tem bebês que não acordam simplesmente porque estão com fome de madrugada. Lembra, acorda por conta daquelas necessidades neurológicas, da imaturidade cerebral ainda. Então não é a fórmula que vai fazer ele dormir, certo? E a alimentação, ela tá super ligada ao sono, realmente. Então o bebê, ele precisa ter uma reserva energética boa durante o dia para que ele tenha uma noite boa. Então o bebê, ele precisa mamar bem durante o dia. Não quer dizer que ele precisa mamar de 1 em 1 hora durante o dia. Senão ele acaba até não fazendo mamadas robustas, como a gente diz, né? Ele acaba mamando sempre um pouquinho, e ele nunca está realmente plenamente satisfeito. Então o bebê, ele precisa fazer mamadas robustas e boas mamadas durante o dia. Então assim, se o bebê está dormindo por muitos períodos, por períodos longos durante o dia, a minha orientação para você é que a gente não deixe essas mamadas do dia passarem de 3 horas. Aí se o bebê estiver dormindo, a gente precisa sim ir lá, talvez despertar o bebê devagarzinho para a gente colocar ele para mamar. Porque senão, se ele passa muitas horas durante o dia sem mamar, ele vai sentir necessidade, vai sentir fome e ele vai procurar isso de madrugada. Então a gente precisa sim certificar que o bebê está tendo um aporte calórico ideal durante o dia para a gente começar a dar uma melhorada na madrugada. E mesmo assim, é totalmente esperado que os bebês acordem, como eu disse, né, 1 ou 2 vezes durante a madrugada para mamar. Mas são bebês que acordam, mamam e voltam a dormir. Outra pergunta muito pedida, né, que todo mundo quer saber: quando que meu filho tem condições de dormir a noite inteira? De acordo com essa fisiologia do sono, os bebês só estão realmente com o sono semelhante, ainda não tá igual, tá, gente? Tá semelhante ao sono do adulto, próximo ao 9º mês. Então, assim, até o 9º mês, se a criança acorda de madrugada, ainda é totalmente normal. Não quer dizer que depois do 9º mês, a criança que acorda de madrugada tem algum problema. Não é isso. Mas a partir do 9º mês, o sono dos bebês já entra numa fase em que fica um pouco mais próximo do nosso, porque eles começam a ter ciclos de sono profundo, que é o sono não REM, um pouco mais longos. Então eles conseguem melhorar esses despertares que eles têm durante a madrugada, nesse início, né, nos primeiros meses. Tá certo? Então é só uma informação para falar para vocês, mas não é para deixar nenhuma mãe ansiosa aqui, mas como é uma pergunta bastante recorrente, eu quis abordar ela aqui um pouquinho para falar para vocês. Quando é que o nosso cérebro realmente está pronto para conseguir ter uma noite inteira de sono e se os bebês eles estão realmente preparados para dormir uma noite toda. Isso não exclui bebês que acabam dormindo a noite inteira com idades inferiores. Tem bebês que dormem a noite toda com 5 meses, com 6 meses. Entra naquela questão que eu sempre falo aqui da individualidade. Então, não comparem o bebê de vocês com o bebê da vizinha, com o bebê da prima, da irmã, da amiga, porque cada um tem uma necessidade diferente, tem um contexto de vida diferente, está inserido numa família diferente. Então, nós temos que respeitar os nossos filhos e entender o momento, né? Eu acho que a minha função aqui, né, o que eu quero trazer para vocês é conhecimento, porque eu acho que quando nós temos conhecimento sobre as fases que os nossos filhos estão passando, isso traz uma segurança pra gente e a gente começa a se sentir mais tranquilo e consegue lidar com as situações, né? Saber o que é esperado, o que não é esperado, o que pode estar sendo o que pode estar saindo um pouco da normalidade ali, pode estar prejudicando o meu filho, o que está faltando, será que meu filho precisa fazer mais atividade, como que estão as atividades do meu filho. Eu vou voltar aqui outra hora também para a gente falar um pouco sobre isso, porque a gente tem muita ideia de que criança mama e dorme, e na verdade a criança ela precisa de atividade sim, desde muito nova. Claro que são atividades que vão mudando, né, conforme a criança vai crescendo, os estímulos vão sendo bem diferentes, mas a criança ela precisa dos momentos dela de atividade também, porque isso também é um fator que auxilia no sono dos bebês. Então, pra gente finalizar, nós temos muitos desafios na maternidade, né? E eu sempre falo aquela frase de que não existe certo ou errado, existem escolhas e consequências. Então nós temos que pensar sim nas escolhas que nós estamos fazendo para a nossa família, para o nosso filho, para a gente pensar nas consequências que elas terão.
Nós teremos muitos desafios durante a nossa vida de pais, né? Hoje é o sono, anteriormente foi o parto, a amamentação, depois a gente se esbarra ali com o sono, com a educação, com as birras. Cada fase a gente vai tendo um desafio diferente. E eu acho que o mais importante é a gente ter metas reais, saber o que é esperado, saber como lidar com aquilo ali, para a gente não criar expectativas demais, porque eu falo que quando a gente cria expectativas em cima de uma outra pessoa, né, pode ser do meu chefe, do meu amigo, da minha amiga, a gente corre risco de se frustrar. E quando a gente faz isso em cima do nosso filho, a chance é ainda maior, porque eles não respondem a tudo exatamente da forma como a gente gostaria que eles respondessem, né? É um ser humano, um ser que está em desenvolvimento ali, e ele tem as particularidades dele, ele tem a personalidade dele, e a gente precisa nesse momento ir se conhecendo, se conectando, para a gente começar a se entender realmente, dar tempo para que essa troca ela aconteça, né, da melhor forma possível. Então a maternidade ela já nos confronta, né, com muitas coisas, a gente quer ser a mãe perfeita, quer fazer tudo da melhor forma possível, e às vezes quando a gente esbarra em alguma coisa a gente se culpa muito. Então por isso que eu falo das metas reais, a gente tem que saber o caminho que a gente está escolhendo e para onde a gente quer ir. Ter informações para a gente não se perder no meio desse caminho, porque hoje a gente tem também informações demais, pessoas demais falando, então a gente precisa estar munido também de conhecimento para a gente se proteger desses conselhos, dessas orientações que existem por aí também. Bom, eu hoje queria trazer um pouquinho mais proximidade para vocês desse assunto do sono dos bebês, né, em especial dos recém-nascidos. Espero ter contribuído, ter conseguido trazer mais conhecimento e tranquilizar vocês nesse momento. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigado por participarem, por estarem aqui assistindo esse vídeo. Um grande beijo e até a próxima.